Nosso tema hoje, que nós vamos trazer para o estudo da noite, é o que é a saúde mental e o evangelho, é o nosso tema. E aí, a primeira coisa que a gente vai perguntar, que a gente vai refletir, é sobre o que é a saúde mental. Não é tão falado hoje em dia, atualmente, o que é essa saúde mental? Então, a saúde mental é a qualidade de vida da nossa mente, né? Do nosso pensamento. O bem-estar geral que nós sentimos, é o sentimento de prazer, de estar feliz nos lugares que nós estamos, com a família ou sozinhos, se morarmos sozinhos num apartamento, mas que vai nos trazer satisfação, alegria e prazer. Então, isso é você estar num estado de saúde mental. E aí a saúde mental e o evangelho. O que é o evangelho, né? Nós espíritas, né? O que é esse evangelho na nossa vida? O evangelho é esse guia seguro, que nos dá segurança, que mostra as setas do caminho por onde seguir, né? Que dá todas as indicações para uma vida de resignação, uma vida feliz, uma vida, apesar das atribulações, uma vida segura, uma vida confiante, né? E essa confiança a gente precisa para ter a saúde mental. Então, os dois, tanto o evangelho quanto a saúde mental, estão muito ligados, muito. A gente vai ver no estudo. Como o evangelho ele pode impactar a nossa saúde mental? De que forma isso pode ser impactado, né? O nosso bem-estar, o nosso sentimento, prazer, satisfação, resignação, de que forma isso é impactado, não é, pelo evangelho? Então, assim, existem pontos básicos que nós não podemos trair. Existem pontos que a gente tem que estar muito atento. São 3 pontos muito importantes para a nossa saúde mental. Então, o primeiro é Deus, né? Deus está no comando da nossa vida, a gente não pode esquecer nunca disso. Deus está acima de tudo, Ele está à frente da nossa vida, do planeta, do universo, então Ele é o nosso foco. A segunda coisa, precisamos ter consciência que não temos o controle de tudo. Então, geralmente, nós queremos controlar tudo, estar com tudo nas nossas mãos, achando que vamos dar conta, estarmos presentes em todas as situações, resolver todos os problemas, sanar todas as dúvidas, e não é bem assim, né? Então, isso a gente tem que ter sob controle para a nossa saúde mental. Então, Deus está no comando. Segundo, ter consciência que nós não temos o controle de tudo. E terceiro, nós temos autoridade sobre as nossas escolhas. Isso é muito importante. O que é isso? Eu tenho autoridade sobre as minhas escolhas. Isso significa que nós temos um livre-arbítrio, né? E no livre-arbítrio nós vamos decidir como que a gente quer passar a nossa existência atual. Então, eu posso passar uma existência melancólica, reclamando, como eu posso passar a minha existência de uma forma saudável, né? Enfrentando com coragem, com determinação as coisas que vêm até nós, os problemas, e sofrer, porque nós sofremos muitas vezes, né? Não tem como nós fugirmos, mas saber como sofrer. Então, esses 3 pontos, eles vão nos dar uma base muito segura para a nossa saúde mental, em qualquer situação que nós estejamos. Eu tenho Deus, né? Eu confio em Deus, Ele está no controle, Ele sabe o que é importante para mim. Eu posso escolher, quando as atribulações vierem, o que eu vou fazer, e eu não vou ter controle sempre de tudo. Então, a situação que nós vivemos hoje em dia é a pandemia. É no Brasil só? No Rio de Janeiro? Não, é no mundo. Então, nós tínhamos na nossa vida o quê? Todo um planejamento em 2020, início de 2020, viagens, agendas montadas, que maravilha, uma expectativa do ano de 2020 começando, né? Encontros, festas, aniversários, trabalho, viagens profissionais. De repente, nós estamos parados,
impactados. E aí, como é que está sendo para nós essa interrupção, né? Nós que somos espíritas, reencarnados agora no momento, nesse atual desenvolvimento do nosso planeta, como é que isso está impactando na nossa vida de espíritas, né? Como que nós estamos observando isso? Então, no Evangelho, ele nos mostra que essa nossa encarnação, no momento, diante dessa reflexão, do que nós vamos observando, nós estamos sendo convidados a gerar virtudes em nós. Ué, mas como assim? Pois é, está na hora de parar, está na hora de refletir. Tem virtudes que nós já temos. Estamos iniciando, exercitando. Tem virtudes que a gente está longe ainda de adquirir. Então, esse momento de parada é um momento de exercício, é um momento de refletir. E aí a gente pensa assim, quando eu paro no caminho, no meio de várias expectativas criadas, no meio de vários projetos desenvolvidos, e eu tenho que parar, então, o que isso vai gerar em mim? Em muitas pessoas, o que gerou? Raiva, gerou tristeza, gerou frustração, gerou melancolia, depressão, ansiedade. Nós vemos esse tipo de quadro hoje em dia na sociedade. Porém, nós espíritas, cristãos, nós temos o Evangelho para nos ajudar nesse momento da nossa saúde mental. Porque isso tudo são problemas sérios do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, que muitas vezes nós fraquejamos, vacilamos, mas aí quem vem nos fortalecer? O nosso guia, o nosso Evangelho. Então, ele vai mostrar para a gente o caminho a seguir. Essa raiva, esse tipo de sentimento, né, os livros vêm sempre nos mostrando, né, as leituras que a gente faz, que eles não trazem só sentimentos ruins para a nossa mente, né, ou para quem... E isso influencia quem está em volta da gente, porque a gente fica com aquele olhar sempre triste, mal-humorado, né? Ele também gera problemas no corpo físico, porque nós vamos somatizando. Então, nós vamos tendo problemas também no corpo. E a gente pensa que, eu tenho que ir no médico porque eu estou com uma dor aqui, uma dor ali. Não, não é um médico. Não é esse médico que você precisa. Você precisa de um médico o quê? De melhorar o teu pensamento, as tuas vibrações, a tua saúde mental. Porque é ela que está gerando para você essas dores. Então, nós temos que ter muita atenção, muito cuidado com a nossa mente, muito cuidado com o nosso pensamento, muito carinho, porque nós merecemos ter saúde, nós merecemos ser felizes. Mas como a gente pode evitar, né, esse tipo de sentimentos negativos? Somos espíritos ainda trabalhadores, espíritos ainda endividados, espíritos que estamos aprendendo, né, no meio da evolução. A gente tem essa consciência disso, então a gente tem conhecimento que somos aprendizes, não estamos prontos, estamos ainda nos fazendo. Então, no meio dessa construção, o Evangelho vai nos dar base e segurança. Por isso que ele, na mão o tempo todo, a boa leitura, a boa música, um bom filme, uma boa conversa, ela eleva as nossas vibrações, ela eleva os nossos sentimentos, ela muda o nosso entorno. E aí, o éter, em volta do nosso espaço onde nós convivemos e vivemos, seja no trabalho, seja em casa, ele vai ficar diferenciado. Então, nós vamos atrair os bons companheiros, os bons espíritos, para trazer essa energia positiva. Os ensinamentos do Cristo, que nos alimenta a alma, vai alimentar a nossa mente. Então, assim, é muito necessário para esse período a gente manter o entusiasmo,
a gente manter a alegria, a gente manter o otimismo, né? O otimismo do bom combate. Combater com ânimo dobrado. Então, é a maneira, eu faço uma pergunta, mas como evitar ficar ansioso, né? Nós ficamos. Como evitar ficar melancólico ou frustrado? Nós criamos, infelizmente, expectativas de tudo. E, nesse momento, a gente teve que aprender a não criar tantas expectativas. Para a nossa saúde mental, vamos viver o hoje, o agora. Né? Nós precisamos vivenciar cada momento, cada minuto da nossa vida, quem está do nosso lado, quem está na nossa frente, quem convive conosco, né? Os familiares, né? Aproveitar as oportunidades que nos são dadas no dia a dia, gota a gota, né? Porque isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual e para os nossos relacionamentos. Então, com o Evangelho, nós podemos evitar, porque o Evangelho, os ensinamentos que ele vai trazer para a gente, ele vai proteger a nossa mente. Ele vai desenvolvendo as virtudes que nós ainda não adquirimos e vai melhorando, vai tornando mais saudáveis, mais fortes as virtudes que nós já compreendemos, que já são mais fáceis para nós podermos colocar em prática. Então, às vezes a gente observa uma pessoa, nossa, aquela pessoa está sempre alegre, já tem a virtude da alegria. Nossa, aquela pessoa estudiosa, tão disciplinada, tem a virtude da disciplina. Então, o que o problema, seja a dificuldade que for, a adversidade que for que surge na nossa vida, ela vai nos forçar a desenvolver essas virtudes. Às vezes a gente pensa só e reclama, poxa, eu vou ter que ficar um período assim, ou assado, né? E não vê o outro lado, o que ele está trazendo de bom para a gente. E aí, no Evangelho, que é como evitar esse período ruim, evitar as doenças mentais que surgem, as doenças que são trazidas pelo nosso pensamento mal disciplinado. E aí, a primeira coisa, que é a primeira barreira que a gente coloca, que a gente precisa se desenvolver e que a gente precisa agarrar e tornar como exercício diário, como tomar para nós como prática, é a prece, é a oração. Porque na prece nós nos ligamos com Deus. Na prece é como se fosse uma meditação, é uma entrega. Na prece eu respiro fundo, e ao respirar fundo, eu me entrego aos amigos espirituais, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias, aos nossos mentores. E nesse momento eles se aproximam de nós, porque é o momento da nossa ligação com eles, e eles trazem a intuição necessária para a nossa reflexão, para a gente refazer aquele pensamento errado que nós temos. E é o momento que eles têm de plantar aquela semente da confiança dentro de nós, da segurança. E aí, naquele momento, nós bem mais próximos de Deus, bem mais próximos da criação, né? Nós elevamos o pensamento e podemos melhorar o nosso estado mental. E a saúde retornar, e a saúde reequilibrar. Quantas vezes a gente está chorando, está triste, está mal-humorado, e a gente para com tudo, faz uma prece, a gente sai revigorado, a energia é emanada, a energia é trocada. Então, naquele momento, é como se saísse aquele ar impuro, aquele pensamento ruim, e aí você renova as energias, fica mais animado e começa a fazer as coisas, e quando você vê, está tomando novas direções para a sua vida. Junto com a prece está a confiança em Deus, porque se você não tiver confiança em Deus, se nós não tivermos, vacilarmos nesse ponto, vai estar realmente, as coisas ficam mais difíceis para a gente. Então, a gente tem que confiar em Deus com toda a força,
A gente tem que fazer a prece e se entregar realmente. Esse é o primeiro ponto para a nossa saúde mental. Confiar em Deus, acreditar, saber que Ele está no comando, saber que Ele nos conhece, saber que Ele está do nosso lado. É como se fôssemos crianças, e aí Ele se abrisse os braços e nós corrêssemos para o colo dele. E Ele nos abraça, nos afaga e nos transmite aquela energia. A segunda coisa, o que a gente não pode perder, é a serenidade. Sermos serenos, sermos tranquilos. Porque eu tinha uma agenda lotada, afinal, eu tinha vários compromissos, de repente tenho que fechar e não posso mais usar, fazer nada daquilo. Então, a prece, confiança em Deus, serenidade, tudo vai passar, tudo passa, tudo vai se resolver. A paciência. E, principalmente, que é um dos grandes problemas da saúde mental hoje em dia, a aceitação. Não é? Eu aceitar aquela situação. Porque, às vezes, o que impacta a pessoa e a pessoa não consegue sair daquela frustração, daquele problema, é a falta da aceitação. Então, eu tenho que aceitar, aquilo está acontecendo, não fui eu que provoquei, é uma coisa que vem de fora para dentro, então, é uma coisa o quê? Que eu não tenho como modificar. Então, como eu vou fazer para passar melhor por essa situação? Então, agora eu tenho que arrumar estratégias para que eu continue focado, para que eu não adoeça, porque um período eu vou ter necessidade de me reestruturar. De que forma? Então, a prece, confiar em Deus, ter a serenidade, a paciência necessária, aceitar. Como que eu aceito? Não me rebelando. Como que eu aceito? Não me revoltando. Onde isso me leva? A humildade. Olha as virtudes aí. Então, desenvolver a humildade. Poxa, mas eu reclamava tanto que eu não era humilde, ou as pessoas diziam que eu era egoísta. Olha aí, uma hora. Olha, é importante momento de nós colocarmos a humildade no nosso patamar de exercício diário. Porque nós temos que ter humildade, nós temos que aceitar. Não foi da minha vontade, não foi da sua vontade, mas está acontecendo, estamos no meio de um problema, então vamos resolver. Então, a humildade ela é fundamental, porque ela vai nos levar ao caminho certo. Não é me rebelando, me revoltando, que eu vou resolver qualquer situação, qualquer problema que surge na minha vida. E a minha mente vai ficando o quê? Cada vez mais transtornada. E não é isso que eu quero. Lembra do livre-arbítrio? Eu falei no início, eu sou o quê? Responsável pelas minhas escolhas. Eu tenho autoridade pelas minhas escolhas, então quem decide sou eu. Que caminho que eu quero seguir para a minha reencarnação atual? A da saúde ou a da doença? Do equilíbrio ou ficar atormentado? Terceiro bloco, né, das novas virtudes. Então, eu tenho que ter a prece como fundamento, eu tenho que ter a serenidade, a paciência, eu tenho que aceitar com humildade os desígnios de Deus. E eu tenho que ter esperança, porque isso vai mudar. Agora, é uma esperança ativa, é uma esperança que eu vou esperar, mas eu vou agir. Eu não vou ficar esperando o tempo passar sem fazer nada de braço cruzado. O que eu posso fazer nesse período? O que eu posso fazer na minha vida quando vier uma dificuldade, quando vier uma dor, quando vier... Né? Vamos usar a criatividade? Vamos ler o Evangelho, porque ali tem o nosso guia, nosso modelo. Tem uma passagem muito bonita que ela é muito significativa na minha vida. Jesus conversando com um dos discípulos, ele não era discípulo, não, com um dos seus seguidores, estavam, eu não vou lembrar, até porque eu estava falando com a minha amiga assim, quando eu vou fazer uma palestra, eu fico tão nervosa, é a primeira que você faz? Não, mas eu sempre fico nervosa, e muita coisa eu esqueço. Aí é bom anotar, né? Eu anoto tudo. Mas esse eu não anotei. Mas eu lembro, é o seguinte,
tinha um senhor que ele já estava velho. E ele viu os discípulos novinhos de Jesus trabalhando, ativos. E ele ficava observando. E ele pensava com ele mesmo, poxa vida, estou velho, eles estão aí com tudo, podem divulgar a doutrina do mestre, podem sair, podem ir para a rua, podem, né, trabalhar, seguir Jesus. Olha lá, eu já não consigo seguir Jesus, as pegadas dele, a idade não me permite, e foi pensar na beira da praia. De repente tinha uma mãe com as crianças, e a mãe se descuidou dos filhos. Criança, a gente sabe que são levados, e a criança foi para o mar, foi para a água, e ia se afogando. Nesse momento, ele olha e chama a mãe e grita, mãe, sua criança. A mãe olha, corre e salva a criança. No dia seguinte, Jesus se reúne com os discípulos de novo, e ele estava junto. E aí Jesus o chama e diz, você estava triste, porque acha que só o jovem pode fazer alguma coisa, mas cada um na sua idade tem muito o que fazer. A gente não deve ficar chateado, triste, porque a idade chegou, né? Estamos com a idade avançada, somos mais idosos, não conseguimos isso ou aquilo, mas existem possibilidades, e hoje você salvou uma criança, né? Porque nada passava despercebido aos olhos de Jesus. Então, Jesus falou, aquilo que você fez foi fundamental, muito importante. Então, assim, dá valor às coisas que a gente faz. Às vezes a gente acha que fazer coisas grandes é que vai dar valor, as coisas grandes é que são importantes, mas e as pequeninas, que também são importantes? E isso que ele fez foi grandioso, salvar a vida de alguém, né? Então não precisa fazer como os outros, mas cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua forma de seguir, de trabalhar, de acreditar, de agir. E a gente tem que estar preparado para quando esse agir aparecer, para a gente não perder a hora. Porque às vezes a gente fecha o olho e fica reclamando, querendo uma coisa, e está aparecendo ali a oportunidade, a gente não pega. Porque a gente está esperando outra. Mas olha o chamado aí. Você está sendo chamado. E hoje, no meio dessa pandemia mundial, né? Mundo todo, o que a gente está sendo chamado nessa reencarnação? Justamente é isso, a desenvolver as nossas virtudes, a crescer. Vamos olhar para a gente agora, vamos refletir. Como está a sua saúde mental? Né? Como está o seu conhecimento do Evangelho? Então, o que você está fazendo por você? Porque nós somos muito importantes para Deus. Nós somos muito importantes para nós mesmos. Nós temos muito valor e temos que acreditar nisso, né? Então, essa espera, essa esperança tem que ser agindo, tem que ser confortando, tem que ser ouvindo, tem que ser falando, né? Muitos vão dizer, eu não posso sair de casa, mas liga, pega o telefone, liga para um amigo, liga para um parente, como você está, escreve uma carta, digita alguma coisa se você tiver um computador, escuta uma música e se envolve naquela canção, naquela letra e joga essa energia para uma pessoa que você sabe que está enferma, que está doente. Procura, tem muitas palestras públicas, os centros estão fazendo. Então, assim, é só você se conectar naquele momento, naquela lição, naquele rádio, naquele momento que está tendo a palestra, o estudo, e aí você vai o quê? Criando em torno de você uma fortaleza, né? Porque qualquer notícia que chegue até você, você vai saber filtrar e vai saber socorrer
a sua mente, para você não ficar com a mente poluída. Não tem isso? Às vezes você bota um monte de coisa na parede, um monte de quadros, nossa, essa parede está poluída. Esse quadro tinha que botar menos para ficar melhor. O mesmo acontece com a nossa mente. Se você só vê um tipo de jornal, você fica com aquilo ali, poluído, né? Um tipo de livro, um tipo de... você vai cristalizando. Então, a gente tem que pegar o espanador e tirar, limpar as teias de aranha, tirar o pó da nossa mente, para ela estar rica, revigorada, né? Sempre com Cristo como lema, nos levando para frente. E terminando, essa é a última, né? Que é a esperança, e por último, o otimismo e a gratidão. Sempre o otimismo, sempre a alegria do bom cristão, sempre aquela alegria de servir, a alegria de estar vivo, a alegria de poder colaborar, a alegria de poder viver, respirar, enxergar, a alegria de poder ouvir, andar, a alegria de poder ter autonomia, a alegria de receber uma doença, muitas vezes, mas com força, esperança e resignação. E saber agradecer. Então, essas virtudes geradas em mim reforçam a minha mente, os meus sentimentos, a minha saúde mental, criando barreiras contra a tristeza, contra a melancolia, contra as doenças. Reconhece o espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências. Então, nesse momento, nós temos, sim, que domar as nossas más inclinações. Pensar sempre na saúde da nossa mente, porque nós merecemos ter saúde, nós escolhemos ter saúde, nós escolhemos ser felizes, resignados, confiantes, com Deus sempre acima, nos guiando, nos mantendo sempre com fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 11, nós vamos falar lá, vocês vão ler o orgulho e a humildade. Se puderem depois. É muito bonito esse item. No capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. A gente reflete ali sobre a paciência que devemos ter. Porque não é na próxima encarnação que teremos o coração puro. Temos que esperar. Temos que aceitar que estamos caminhando. Mas um dia vamos chegar e vamos ver Deus. Então, temos que ter o quê? Paciência, esperança e fé. No mesmo Evangelho, no capítulo 5, nós temos bem-aventurados os aflitos, item 12, que vai nos trazer uma mensagem linda sobre a resignação. Então, meus irmãos, fechando o nosso encontro de hoje, nós vamos vendo que a saúde do corpo depende da saúde da mente. E a saúde da mente só depende de nós. Está nas nossas mãos, está na nossa possibilidade de escolha, no nosso livre-arbítrio, de querer ser feliz. A dor vem para todos nós. Eu lembrei agora do nosso amigo do Regeneração, seu Dagoberto, né? Nosso querido irmão Dagoberto, que se encontra hoje no plano espiritual. E ele dizia assim: às vezes a gente não escorrega numa banana ou numa casca de banana, a gente escorrega numa penca. Então a gente tem que estar o quê? Orando e vigiando. A nossa saúde mental depende disso. Para que a gente não escorregue. Que se escorregar, a gente levante e põe a mão no peito e diga: Deus está comigo, está me segurando, está me pegando no colo. E eu vou seguir em frente com o Evangelho e eu vou ser feliz. Um beijo no coração de todos e muito, muito obrigada.